Não existe um estudo que eu conheça que mostre quantos por cento da doutrina cristã vem do Velho Testamento judaico e quanto vem do Novo Testamento escrito nas províncias do Império Romano. Quanto vem dos evangelhos, quanto vem das cartas do apóstolo Paulo. Se existir algum estudo do tipo, me indique. Embora essas coisas sejam muito difíceis de mensurar, um dado é muito certo. Se você somar o que a Bíblia Sagrada tem de princípios metafísicos e éticos, você não chega à doutrina praticada nas igrejas. Não só os rituais que formam uma missa, um culto, ficam de fora das prescrições desses livros. Eu estou falando também de ideias centrais da doutrina, como a natureza da Trindade, a ideia da corrupção radical do ser humano, a Mariologia, que é a adoração à Virgem Maria, a doutrina do purgatório, a proibição do sexo antes do casamento, o elogio da castidade, etc, etc, etc. Na sua Bíblia, a palavra Trindade não aparece uma única vez. O Criador é retratado ao lado de Sofia, ou sabedoria, no início dos tempos, numa passagem nos Salmos, e nem por isso era parte desse panteão da Trindade. Mas em Agostinho de Hipona, o teólogo do século IV, você encontrará 500 páginas de metafísica densa tratando na natureza da Trindade. E essa abordagem definiu os termos através dos quais essa questão é e foi discutida por clérigos desde então. Então, para chegar na teologia cristã praticada da Idade Média até hoje, você precisará ler o que a tradição chama de patrística. Essa foi uma fase no desenvolvimento intelectual decisiva para a história do Ocidente. Ela compreende mais ou menos os séculos I até o século VIII da Era Comum Cristã, ou seja, começa no Império Romano e termina na Europa, começa na Antiguidade Tardia e termina quase lá na Alta Idade Média. Nesse período foram pensados os métodos por meio dos quais o texto sagrado deveria ser interpretado. Essa é mais uma inovação importante. Nesse período também foi escrito um corpus vasto de produção filosófica, exegética e pastoral que estruturaram os pilares doutrinários e institucionais mesmo do cristianismo. Que antes disso não havia padres, freiras, monges, bispos, cardeais ou papas. E depois disso havia toda essa complexa hierarquia e a noção da Igreja Católica unificada. E um dos jeitos de entender o conflito teológico entre católicos e protestantes hoje é o fato de a patrística ser central para a formação do catolicismo e protestantes a ignorarem e mal lerem ela. E a gente chega nessa questão lá no final, já que ela prepara respostas para muito do que a gente está tratando nessa série. Eu parto do livro do Mike Aquilina, coloco a referência aí. E para esse cara, os tais padres da igreja não eram somente figuras religiosas. Ele os trata como intelectuais públicos que atuaram na intersecção entre a herança clássica greco-romana e a revelação cristã, forjando uma síntese que moldaria a identidade cultural europeia. E não existe uma lista canônica de quem são esses padres, embora seu legado seja identificado naqueles escritores cuja obra foi recebida pela comunidade cristã como representativa da tradição apostólica. Nem todos são santos, por exemplo, e entre os mais destacados figuram os chamados grandes doutores da Igreja do Ocidente Latino, que são 4, entre eles está Ambrósio de Milão, Jerônimo de Stridão e Agostinho de Hipona. Vai ter mais 4 também na Igreja Oriental. E além disso tudo, a tradição os organiza cronologicamente. Porque no começo você tem os padres apostólicos, que seriam uma geração imediatamente posterior à dos apóstolos. Depois tem os padres pré- ou antenicenos, ante com E. Eles teriam guiado a igreja até o século IV, que foi o período de perseguições, né, das primeiras grandes heresias. Então você tem os padres de Nicéia ou pós-nicenos, viveram tal do século de ouro da definição doutrinária dos grandes concílios ecumênicos e que estabeleceram os pilares da doutrina da Trindade, sobretudo, e de Cristo, a Cristologia. E os principais entre esses estão divididos entre os 4 doutores do Oriente, como eu mencionei, e os 4 do Ocidente,
Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, está nesse último grupo e é de longe o mais famoso. O principal diferencial desses grandes doutores foi a sua capacidade de formular métodos de interpretação bíblica influentes na posteridade. E esses métodos permitiram a leitura das Escrituras como um texto coerente e multifacetado. Porque chegou o século III, a Igreja constatou conter em si uma imensa variedade de versões do cristianismo praticadas dentro do Império Romano. Muitas vezes essas versões eram conflitantes e desobedientes ao clero centralizado em Roma. Isso virou um problema. E vertentes assim foram perseguidas até o século XI, isso foi longe. Esses são os grupos designados como heresias, mas perseguir uma heresia aqui e outra ali não resolveria o problema do cisma eclesiástico a longo prazo, porque a maioria dos cristãos do século III era iletrada. O texto sagrado sequer tinha sido unificado como uma só Bíblia, ou mesmo defendido como um só livro coerente, algo que Atanásio e Jerônimo defenderiam nos anos seguintes. E assim foi preciso ao menos começar a discutir como encontrar sentido naquilo tudo, num amontoado de livros escritos em diferentes línguas, em diferentes épocas e de diferentes culturas. E no princípio, essa ideia do Evangelho, que significa boa nova, era só uma designação para a totalidade de mensagens da vinda e vida de Cristo no mundo. Evangelho era livro que falava sobre Cristo. Os Atos dos Apóstolos podem dar a impressão de que bastava aos primeiros cristãos pregar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado para que conversões em massa acontecessem. Eles não precisavam de mais nenhum livro. Inclusive não precisavam dos livros hebraicos, o Velho Testamento. Mas mesmo assim, os livros posteriores do Novo Testamento também mostram que a Igreja, desde o início, teve que lutar contra doutrinas aberrantes e precisou de mais material doutrinário mesmo. E a principal fonte dos padres com P maiúsculo, para os atos, ensinamentos e sofrimento de Jesus era o tal do Evangelho. E aqui a gente tem o começo da compreensão do Evangelho como os 4 livros sobre a vida de Cristo. Existiam muito mais, existiam cerca de 40, mas 4 foram selecionados para a versão oficial do catolicismo. E quando a gente chega na época da patrística, a gente lê homílias, cartas, tratados teológicos e livros de catequese mesmo, e praticamente cada página está repleta de citações do Novo e do Antigo Testamento. E esse virou um estilo próprio da patrística que irrita pessoas que estão fora da igreja, mas ele continua sendo utilizado por pastores, evangélicos e padres até hoje. Eu encontrei inicialmente um começo dessa tradição nos discursos de Ambrósio de Milão. E ao explicar qualquer coisa, ele mais cita a Bíblia do que expressa suas próprias ideias objetivamente. E o fato de qualquer coisa estar sendo dita na Bíblia como princípio, para ele, é suficiente para que valha como argumento de verdade, mesmo que nem sempre se encaixa na conversa que ele está tendo com você. O resultado é um estilo artificial, e eu acho que Agostinho de Hipona leva isso à última potência. Eu coloco na tela a página 41 das Confissões de Agostinho, essa edição brasileira da Companhia das Letras, que teve uma solução tradutológica muito boa, que foi colocar tudo o que é citação bíblica em itálico, para distinguir o que é o Agostinho falando e o que é ele citando uma fonte externa. E para quem não confere autoridade à Bíblia, esse é um estilo cansativo, que nem sempre preza pelo sentido do que está sendo dito, mas mais pela amostra de que essa pessoa, Agostinho, decorou trechos inteiros da Bíblia e você não. E na época esse tipo de comunicação fazia sentido caso você fosse o líder religioso principalmente. Esse contexto que eu quero dar. Porque aquela seria a única chance de pessoas comuns terem contato com conteúdos da Bíblia via citações diretas. Elas não liam. E havia a crença, que trataremos em seguida, de que aquele era um texto inspirado pelo próprio Criador do mundo. O mesmo que criou árvores e animais, criou aquelas palavras. E dessa forma, aquele era um texto misticamente carregado. Havia algo de sobrenatural, de transcendentalmente verdadeiro naquelas entrelinhas.
Então, quando você misturava esses trechos ao seu discurso, seria uma forma de você usar bem o seu poder de fala. Mas isso não significava que eu ou você conseguiria decifrar o mistério desses versos inspirados, de forma alguma. Esses seriam versos sempre grávidos de novos sentidos, que surgiriam conforme o devoto crescesse na sua experiência com o divino. Às vezes um sentido desses trechos não se revela para mim, mas no futuro ele vai. Depende. E a conclusão a que os padres da igreja chegaram foi que a Bíblia teria que possuir múltiplos sentidos necessariamente, todos operando ao mesmo tempo. Isso a permitiria falar com diferentes pessoas, vivendo diferentes experiências nas suas vidas, como eu adiantei. Então haveria um sentido literal ou histórico e um segundo sentido espiritual. Esse último frequentemente era subdividido em um sentido alegórico, que era referente a Cristo e à Igreja, um sentido moral, que é tropológico, e um escatológico ou anagógico, que é a respeito do fim do mundo, da salvação das almas. São 4 a 5, dependendo de qual teórico você está lendo. E essa abordagem dos múltiplos sentidos é o começo do que a gente chama de hermenêutica, a ciência da interpretação de textos. Começou como uma área de estudos da teologia e hoje em dia é usado para textos em geral. Essa abordagem não é original da patrística, ela tem raízes na tradição judaica, um cara chamado Filon de Alexandria, sobretudo, e foi teorizada logo no comecinho da tradição cristã, com Orígenes, que permitiu que o Antigo Testamento fosse lido à luz do Novo, criando uma nova narrativa contínua de história da salvação e de profecias sendo realizadas na sua época. O resultado disso tudo que eu estou falando pode ser visto na prática na forma como o Catecismo Católico é definido. Eu vou ler o Catecismo Oficial da Igreja, número 1094. Esta catequese desvenda o que estava oculto sob a letra do Antigo Testamento. O mistério de Cristo. É chamada tipológica, entre aspas, porque revela a novidade de Cristo a partir de figuras ou tipos que a anunciavam nos factos, palavras e símbolos da primeira aliança, que é a aliança entre Deus e o povo judeu. Por essa releitura no espírito da verdade a partir de Cristo, as figuras são desvendadas. Assim, o dilúvio e a arca de Noé prefiguravam a salvação pelo batismo, tal como a nuvem, a travessia do Mar Vermelho e a água do rochedo eram figura dos dons espirituais de Cristo, e o maná do deserto prefigurava a Eucaristia, entre aspas, o verdadeiro pão do céu, fecha aspas. Se você não conhece minimamente o Velho Testamento, isso não vai fazer sentido para você. Mas ele está falando de episódios lá da experiência hebraica, lá atrás, que estavam prefaciando, ou pelo menos servindo de profecia para a vida de Cristo 500 anos mais tarde. Ele fala que tudo isso é parte do plano divino e que a gente tem que entender dessa forma. A Bíblia é um livro mágico. E Ambrósio chama os próprios ritos da missa católica de mistérios nesse exato sentido. Um ritual praticado numa missa na sua cidade, digamos, é uma referência a um evento real ou não, descrito lá no século X a.C. hebreu. Existe uma ligação direta entre essas duas coisas. Ela é uma relação mística entre duas coisas, reafirmando uma verdade teológica que está desde o começo da criação. E essas relações entre narrativa simbólica da Bíblia e o sentido que vai se revelando conforme a história passa é algo que foi prefigurado na origem do próprio mundo. Eu estou citando o Ambrósio de Milão, um texto chamado Sobre os Mistérios. Isso torna o cristianismo, tal qual interpretado na época da patrística, uma religião extremamente mística. Tanto quanto o hinduísmo, o taoísmo, digamos. É engraçado católicos atribuírem misticismo à religião dos outros. E essa foi mais uma crítica futura dos protestantes contra a Santa Sé. Só que como se interpretava textos religiosos até aquela época? Dependia de onde você estava, na verdade. A escola de Alexandria, no Egito, tendia a privilegiar o sentido alegórico e espiritual. Tudo era uma alegoria para algo. Eles não acreditavam em Jardim do Éden, Arca de Noé. Tudo aquilo era símbolo para algo.
enquanto uma outra escola de Antioquia, que ficava na Síria, enfatizava o aspecto histórico e direto, e eles acreditavam à risca na existência histórica de Adão e Eva, de Caim e Abel, etc. E como cada canto formava seus próprios clérigos, calcule. Um camarada que estudou no Egito nessa época aprenderia a ver a alegoria em tudo e vice-versa. E com a patrística e figuras como Jerônimo e Agostinho, sobretudo, começa uma maior integração de perspectivas múltiplas, estabelecendo um paradigma hermenêutico que dominaria a Idade Média e, por extensão, formaria o modo como pastores e padres interpretam seu texto base até hoje. Pouca coisa mudou em termos de métodos de leitura desde esses dois camaradas escreveram do século IV, pelo menos quando o assunto é leituras da Bíblia. E a gente precisa falar de um deles, a figura de Jerônimo de Estridão, nascido em cerca de 347, falecido em 420, emerge como um dos agentes culturais mais impactantes dentro do debate por interpretações da Bíblia. Em partes porque a primeira tradução oficializada da Bíblia em latim é dele. Estridão ficava na província da Dalmácia, que hoje seria a cidade de Ljubljana, na Eslovênia. Então olha como o Império Romano é imenso. E ali imperava um ambiente de educação clássica. E o jovem Jerônimo foi inicialmente um discípulo do estoicismo, na verdade, e do estilo de escrita de Cícero, um pagão, quando ele se uniu aos milhares de cidadãos do Império Romano que se converteram ao cristianismo no período pós-ano 311 e mudou sua visão de mundo. E Jerônimo teve a sensibilidade de um erudito das letras clássicas e se deu conta de que a tradição cristã precisava de uma reforma editorial. E a partir de então, ele dedicou sua vida à tradução e exegese das Escrituras. A sua missão mais perene foi a produção da Vulgata, que seria a versão latina da Bíblia encomendada por um papa, esse é o Papa Dámaso ou Damasius I, para substituir inúmeras inconsistentes traduções anteriores que a gente conhece como Vetus Latina. E aqui ele adotou uma metodologia considerada avançada para sua época. No século IV, livros eram copiados com nível de fidelidade muito variados. Então você compara o mesmo livro e você vai se deparar com muitos erros de grafia entre edições diferentes. Isso em partes porque não havia instituições nacionais empenhadas em regulamentar a linguagem escrita, como tem hoje. E o grego escrito numa cidade era um pouco diferente do grego escrito na outra. E mesmo pessoas educadas da época, como Plotino, por exemplo, tinham formas próprias de escrever certas palavras que hoje seriam consideradas equivocadas. E quando o assunto eram textos ligados à fé, pior ainda, porque um copista que não concordasse com uma passagem X do livro que ele estava copiando, muitas vezes a corrigia entre aspas. Ele dava a versão dele daquela informação ou cortava a passagem por completo. Eu estou falando às vezes de páginas e páginas inteiras. Ou seja, o rigor editorial que nós temos hoje é algo recente no fundo. É produto de uma época em que se entende que a língua nacional é um patrimônio de um povo devendo ser normatizada e protegida. No mundo antigo isso não acontecia, embora houvesse um critério de deferência aos clássicos. Então, se Cícero, por exemplo, que era um autor super consagrado, escreveu certo termo em latim de tal forma, não tem por que você querer escrever diferente. Você vai competir com um dos mestres da literatura latina para quê? E o critério da correção ortográfica, portanto, era comparativo, mas só no caso de você fazer parte do mundo de educação greco-romana. Foi o caso de Jerônimo, e eis o critério que ele adotou para fazer a primeira tradução latina da Bíblia, que foi aceita como definitiva por mais ou menos 1000 anos de história católica. Isso é algo muito único. Em 1585, Sisto V revisou alguns equívocos de tradução que realmente existiam na Vulgata de Jerônimo, mas ele acabou piorando o estado do texto. E uma nova Vulgata foi ser lançada só em 1970. Mas a gente volta no tempo, século IV.
Quando Jerônimo começou a traduzir os evangelhos, o que os cristãos tinham disponível era a Septuaginta. Essa é a Bíblia hebraica e aramaica traduzida para o grego. Em várias províncias do Império Romano, só pessoas altamente educadas eram versadas em grego. E para sanar esse problema, surgiram as antigas Bíblias latinas, que era a Vetus Latina. E arqueólogos desenterraram algumas delas, a gente tem até hoje, e não existem duas Bíblias dessas que combinem. Elas são escritas no latim sem pontuação, sem espaçamento entre palavras. Então, ler um texto corrido e ter que adivinhar onde acaba uma palavra ou onde começa a outra é algo maçante, é pouco prático, mesmo que você fale essa língua bem, e todo mundo na época já sabia. Alguém precisaria fazer esse serviço melhor. Jerônimo foi esse alguém. Ele foi originalmente contratado para traduzir só os 4 evangelhos, mas então ele decide traduzir os Salmos como um extra, além de ele prefaciar cada um dos livros o melhor que ele podia. E a prática de comentários bíblicos começa aqui. Isso é o que a gente chama hoje de exegese, uma complementação escrita pelos editores ou tradutores de um livro para ajudar na compreensão de trechos difíceis ou já antigos demais para os seus leitores e leitoras históricas. E a princípio, essa versão do Jerônimo acabaria aqui, mas Damásio faleceu pouco tempo depois disso. Jerônimo se viu livre de suas incumbências e ele partiu para a cidade de Belém para fazer estudos da alegada cidade natal de Cristo. Ele se instala lá e impõe a si mesmo a tarefa: eu vou traduzir essa coisa toda. E ele começa a tradução a partir do grego. Quando ele chega nos textos do Velho Testamento, originalmente escrito em outra língua muito diferente que o hebraico, ele se depara com problemas sérios, porque havia trechos que não faziam o mínimo sentido. Os Salmos mesmo ele tem que traduzir 3 vezes do zero, não é um livro pequeno, até ele encontrar uma versão que o agradava. Nas primeiras versões dos Salmos, ele se pautou na versão grega que existia em Roma. A gente chama essa versão de Saltério Romano. Nas outras, ele já tinha tido contato com o Saltério Galicano, que apresentava variantes muito importantes e um estilo um pouquinho melhor. Então, enquanto o Saltério Romano era literal, era seco demais, o Saltério Galicano prezava pelo conteúdo poético próprio de Salmos. Salmos é uma forma de poesia antiga. Então, para eu dar um exemplo direto, a gente vai para Salmos 23. A tradução do Saltério Romano diz: Dominus regit me. O Senhor é meu regente, é tipo o meu governante. No galiciano, Dominus pascit me. O Senhor é meu pastor. Você nota a diferença? O segundo estilo acabou ficando nas Bíblias modernas. E na prática, no momento em que Jerônimo está questionando a autoridade de um texto consagrado, que é a Septuaginta, e inferindo que talvez os tradutores não tenham feito o melhor trabalho que podiam, ele está abrindo um debate teológico que constrange muitos cristãos até hoje. O dogma diz que os livros bíblicos foram divinamente inspirados. E não faria sentido nenhum se eles fossem divinamente inspirados e suas traduções também não fossem inspiradas. O objetivo do divino com seus livros, afinal, é transmitir uma mensagem transparentemente para que seus fiéis entendam sua vontade. E Jerônimo está dizendo: o texto grego que a gente usa uns 400 anos está errado. Mesmo depois, a gente vai ter Agostinho de Hipona, em Cidade de Deus, livro 18, capítulo 43, dá uma olhada lá, tentando salvar a credibilidade na Septuaginta. Ele tenta argumentar a favor da inspiração divina de uma tradução comprovadamente equivocada, e na minha opinião seu argumento falha desastradamente. Jerônimo ao menos teve a honestidade de reconhecer uma lacuna no dogma da inspiração divina dos tradutores e corrigiu o texto. Ele fez alguma coisa a respeito. Ele começou a aprender hebraico em Belém para finalizar o seu legado de vez, porque ele traduziria também o Velho Testamento dos originais, contrastando-o com o texto massorético, que são os comentários compilados de rabinos judeus sobre o conteúdo da Torá. E ele chamou seu critério tradutológico de Hebraica Veritas,
A verdade está no texto hebraico. Não traduza a partir de traduções, use o original. É isso que nós tradutores fazemos até hoje. Isso começou com Jerônimo. Aprender hebraico levou mais de uma década para ele. Historiadores duvidam que ele tenha aprendido de fato essa língua fluentemente, dadas as condições de aprendizagem na sua época. De qualquer forma, ele pôde melhorar um pouco sua tradução e ter algo com que comparar a Septuaginta. E a pergunta crucial aqui é: o serviço que Jerônimo fez foi bom, afinal? Sua tradução não está isenta de problemas e consequências culturais muito interessantes a longo prazo. Algumas das suas escolhas lexicais refletiram pressupostos teológicos que ele tinha, e acabou deixando vazar para o texto, ou limitações linguísticas mesmo, que geraram interpretações específicas com que a própria Santa Sé hoje discorda. Exemplo. Mateus 3:2, a gente tem uma cena em que Jesus é retratado dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esse arrependei-vos em grego é derivado da palavra metanoia, que significa simplesmente mude sua mentalidade ou converta-se, em grego koiné. Na Vulgata, ela foi traduzida como penitentiam agite, fazei penitência, o que distorce bastante o sentido do trecho. Porque em vez de mudar a sua forma de vida por causa de um arrependimento interior, aqui você tem um mandamento de praticar penitência após reconhecer o seu pecado. E por algum tempo, fiéis interpretaram isso como um mandamento para você se chicotear, por exemplo. Isso alterou a prática sacramental ocidental por alguns séculos. Outro exemplo está em Lucas 1:28, em que fala de Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A Septuaginta traz o particípio grego que caritomene, seja, salve tu que foste agraciada, tu que foste favorecida. Isso foi vertido por Jerônimo como gratia plena, cheia de graça. Uma formulação que, ao passar de um estado concedido a uma qualidade inerente, alimentou desenvolvimentos posteriores na Mariologia. Porque Maria não foi só agraciada em poder ser a mãe do Messias. Aqui ela vira uma entidade semidivina, acima de outros seres humanos. A Igreja Católica nunca voltou atrás dessa ideia, embora saiba do equívoco tradutológico de Jerônimo. Protestantes questionaram o dogma do estatuto divino da Mãe de Jesus justamente a partir desse trecho. O último trecho, eu prometo que eu acabo, e esse é particularmente desastroso. A gente está aqui em Êxodo 34:29, trecho em que Moisés está descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei. E aqui diz: e aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. E destaque aqui para a parte onde diz que ele não sabia que seu rosto estava brilhando, porque ele viu o divino, né? O hebraico aqui é karan, que significa radiante, com raios de luz. E isso foi confundido por Jerônimo com a palavra keren, que significa chifres, resultando na célebre tradução da Vulgata, cornuta esset facie sua. Seu rosto estava chifrado, não iluminado. Isso foi responsável pela iconografia medieval de um Moisés como um homem com chifres. Essa aí que eu deixo na tela é a imagem da Catedral de San Pietro, em Roma. É obra de Michelangelo Buonarroti, inclusive. Ou seja, em 1505, um artista da Renascença ainda estava retratando Moisés com base num equívoco de tradução, com chifres. E como você argumenta a favor de uma inspiração divina dos tradutores e da Bíblia como um todo? Eu não digo isso só por não ser um cristão e não compartilhar dessa crença de que o divino interfere no mundo e nas pessoas. Mas o próprio Lutero, na época da Reforma, e Erasmo de Roterdã, para a gente falar do outro lado dos debates da época,
colocaram essa doutrina central em dúvida. Eles argumentaram que a Igreja Católica, pelo menos da época, não era portadora da autoridade religiosa que atribuía a si, e que, por isso, a Bíblia devia ser retraduzida. No caso de Lutero, não mais para o latim, mas para uma língua vernácula moderna, que era o alto-alemão. E ele se valeu de uma tecnologia só um pouquinho importante que tinha acabado de surgir na sua época, a imprensa de Gutenberg. Traduziu a Bíblia de cabo a rabo para um alemão falado por pessoas comuns, linguajar próximo da vida real, e propôs uma versão da doutrina em que cada lar cristão deveria ter uma cópia daquele livro e se debruçar sobre ele. Cada fiel deveria aprender a lê-lo, interpretá-lo, minando assim a autoridade dos padres sobre a salvação individual. E Lutero só conseguiu fazer a sua reforma radical da cristandade funcionar, em partes, porque retraduziu o livro e retomou a questão da inspiração divina do texto sagrado numa chave nova, moderna e convincente. E essa questão foi e continua sendo de suma importância para a cristandade. Mas Lutero veio 1000 anos mais tarde que Jerônimo. E apesar dos pesares, a Vulgata de Jerônimo era extremamente avançada de um ponto de vista editorial para padrões do século IV. E ela se tornou o texto bíblico padrão do catolicismo e unificou o Ocidente Latino por mais de um milênio. Foi fundamental para a liturgia e a teologia escolástica e a literatura medieval como um todo. Paralelamente a essa consolidação textual, a patrística latina via surgir figuras que modelariam a relação entre igreja e poder temporal. Então, para a tradição católica, houve uma fase mística em que os homens e mulheres que moldaram a doutrina eram visitados pelo divino e andavam junto com Cristo. Mas houve uma fase posterior em que os padres da igreja viveram um mundo árido e sem graça como aquele em que a gente vive. E eles tiveram que lidar com a política do Império Romano em suas diversas fases. Ambrósio de Milão, nascido cerca de 340, falecido em 397, é um caso paradigmático aqui. Sua elevação ao episcopado na cidade de Mediolano, que é atual Milão, no norte da Itália, aconteceu em 374, ele tinha 34 anos só, e ela foi um evento notavelmente secular, porque ele assume o cargo de bispo de uma das principais cidades do Império como quem assume um cargo político, porque ele sequer tinha formação teológica formal. Ele foi transferido de lá após trabalhar como governador consular da Ligúria, ele tinha um cargo normal de governo, mas na época Milão estava passando por um problema. Ela era um centro importante de disputas políticas entre a vertente ariana do cristianismo e a vertente católica nicena. A gente já falou sobre esse debate. E até então a cidade tinha sido controlada pelo lado dos arianos, com um cara chamado Bispo Auxêncio. E com a morte desse indivíduo, resolveram colocar um administrador público competente que fosse fiel à causa católica. Ambrósio era essa pessoa. Ele foi batizado às pressas, ordenado e consagrado, recebendo as bênçãos do imperador Graciano. E mesmo assim, Ambrósio se provou como uma figura inquestionadamente devota à causa católica nos anos seguintes. Ele se tornou um dos bispos e teólogos mais influentes e competentes da história cristã. E Ambrósio lutou contra o arianismo por mais da metade do seu episcopado. Vocês vão ver que boa parte das obras dele são discussões doutrinárias com esses caras. A unidade eclesiástica era importante para a igreja, segundo ele, mas não menos para o Império Romano pós-Constantino. E como romano, Ambrósio tinha plena noção disso. A existência de cismas dentro da igreja significava que a igreja nunca iria se unificar como um poder político. E é isso que eles buscavam. E Graciano foi inicialmente alertado de que a fé de Ambrósio era suspeita. E ele tomou medidas para investigar a vida desse cara, escrevendo ao bispo e pedindo para que ele explicasse a sua fé. E eles se encontraram pela primeira vez no ano de 379, durante uma visita a Milão. Ambrósio impressionou favoravelmente Graciano e sua corte inteira, que era profundamente cristã e aristocrática.
O imperador retornou a Milão um ano depois e encontrou Ambrósio em conformidade com seu pedido por uma declaração de fé. Isso significa a escrita de 2 volumes imensos, conhecidos como De Fide, que é uma afirmação de ortodoxia e da teologia política de Ambrósio, além de um texto polêmico contra heresias na época, destinado à discussão pública. Então, essa dinâmica patronal dos romanos, entre o imperador e o alto clero, exigia que teólogos demonstrassem lealdade e concordância com as opiniões do imperador da época através de textos que eram doutrinários. Esses textos passavam a assumir um caráter coletivo e viravam apostila para formar os próximos cleros. E essa é a essência de muito da literatura patrística. Há algo de político nela e algo de pedagógico nela também. Em 382, o imperador Graciano foi o primeiro a desviar subsídios financeiros públicos que anteriormente apoiavam os cultos pagãos dos romanos para erigir prédios cristãos. E aqui a gente está na fase avançada de substituição do paganismo greco, romano, egípcio e siríaco pelo cristianismo niceno, que foi um tópico já tratado anteriormente. Eu vou deixar todos esses vídeos que eu estou falando nos cards para quem ainda não viu. Enquanto Ambrósio escrevia De Fide, Teodósio publicou sua própria declaração de fé no ano de 381, num édito que estabeleceu o cristianismo niceno como a única versão legítima da fé cristã. Isso virou um problemão. Aqui a gente está no dia 28 de fevereiro de 380 e Teodósio emitiu o Édito de Tessalônica, determinando que apenas cristãos que não apoiassem visões arianas ou heréticas seriam católicos, seriam válidos e poderiam ter os seus locais de culto oficialmente reconhecidos como igrejas. E a partir daqui o bicho pegou. Porque se um século antes a violência da guarda pretoriana se voltou contra alguns cristãos por não observarem rituais pagãos, agora eram os próprios cristãos nicenos que estavam perseguindo outras denominações e fazendo isso violentamente. Houve o que chamamos de Massacre de Tessalônica entre 388 e 90, com baixas que vão de 300 a 700 até 5.000 pessoas, dependendo da fonte que você ler. E nesse momento o imperador Teodósio foi confrontado por Ambrósio para realizar um ato de penitência pública pelo que ele tinha feito. Porque esse bispo estava fora da sua corte durante esses eventos violentos, mas uma vez que ele foi informado, ele escreveu uma carta para o imperador, pressionou ele para mostrar penitência e arrependimento, dizendo que, como seu bispo, ele não lhe daria comunhão até que ele se ajoelhasse e reconhecesse que perseguir cristãos em nome do cristianismo era um ato no mínimo estúpido. E a tradição católica conta que esse foi um evento solene, que mostra o momento em que ela, como instituição, se interpõe como autoridade moral perante o poder do Estado. Mas esse famoso encontro do imperador e o bispo na porta da Catedral de Milão, que o imperador ajoelha após Ambrósio bloquear sua passagem, isso foi desmistificado por historiadores modernos como mais uma ficção da Igreja Católica. Ambrósio não era um poder atrás do trono, entre aspas, como historiadores da igreja afirmam. Eu recomendo vocês verem a Vita Ambrosi de Paulinus ou mesmo a Cidade de Deus de Agostinho. Os dois homens sequer se encontravam frequentemente, o imperador e Ambrósio, eu digo. E os documentos que revelam seu relacionamento são mais sobre negociações formais entre dois representantes de instituições poderosas do que amizade pessoal. Ambrósio era um servo de Teodósio e não seu tutor, e bispos e papas continuariam sendo até a Idade Média. Outro incidente anterior a este aponta para o mesmo descompasso entre autoridades religiosas imperiais. Aqui a gente está no ano de 383. O imperador Graciano foi assassinado na cidade de Lyon por Magno Máximo. Ele não tinha deixado herdeiros e seu irmão mais novo deveria assumir o trono, foi o que ele fez. E 2 anos depois, o imperador Valentiniano II e sua mãe Justina, que era esse irmão e a mãe, professaram adesão ao arianismo, voltou tudo atrás. Isso acontecia de tempos em tempos.
E os arianos exigiram que Valentiniano II lhes destinasse 2 igrejas na cidade de Milão. Então sobrou para Ambrósio. Como bispo de Milão, ele se recusou a entregar suas igrejas, invocando um princípio romano muito antigo, que dizia que o templo dedicado a um deus tornava-se propriedade desse deus. E ele enviou respostas contundentes ao imperador, declarando-se pronto para a prisão ou mesmo para a morte, mas ele jamais trairia a Igreja de Cristo. O imperador certamente tinha poder para agir, aprisionar o cara e fazer o que quisesse, mas provavelmente não fez devido à popularidade de Ambrósio com o povo num momento de fragilidade política. Em qualquer outro caso, ele teria mandado sumir com ele. O que ficou da sua fama foram mais os seus escritos do que suas ações. E Ambrósio escreveu a Valentiniano, por exemplo, eu cito aqui: em matéria de fé, os bispos são juízes dos imperadores cristãos e não os imperadores dos bispos. Fecha citação. E ele também disse a um bispo ariano escolhido pelo imperador o seguinte: o imperador está na igreja, não acima da igreja. E seus escritos, assim, criaram uma espécie de modelo que permaneceria válido no Ocidente Latino para as relações entre igreja e Estado cristão. Mas, na prática, Ambrósio também estava bem ciente dos limites do seu poder, da sua agência. No final de sua vida, em 396, agentes imperiais marcharam para a sua igreja, passaram por ele pelas portas da igreja e pelo seu clero inteiro, estavam protegendo um suspeito político no altar, arrastaram esse homem para fora sem que Ambrósio pudesse fazer qualquer coisa. Então, quando se tratava das funções centrais de polícia do Estado romano, mesmo o notável Ambrósio era mais um cidadão comum. Todas as obras de Ambrósio são de defesa do cristianismo niceno, e até as suas visões e ações políticas estavam intimamente ligadas a essa questão da religião e da preponderância da Igreja Católica no mundo político. Ele se engajou no ascetismo prevalente daquela época também, continuando o treinamento estoico e ciceroniano da sua juventude, que igual Jerônimo ele começou nessa tradição. Isso lhe permitiu promulgar um alto padrão de ética cristã para o seu clero e para os seus fiéis. E esse aperfeiçoamento da moral das congregações cristãs foi curiosamente devedor ao mundo greco-romano e sua cultura. Eu falo sobre a obra de Ambrósio mais tarde, porque esse episódio está ficando imenso, mas façamos um balanço da ideia da patrística latina, sobretudo. Sua influência para o mundo medieval é imensa. Em primeiro lugar, ela forneceu o texto fundamental para a tradição, que é a Vulgata de Jerônimo. Essa foi a principal ferramenta de transmissão do conhecimento bíblico, pelos próximos 1000 anos, pelo menos. Em segundo lugar, ela legou os métodos para a leitura desse texto. A hermenêutica dos 4 sentidos da Escritura, sistematizada por Cassiano e depois Gregório Magno, tornou-se o padrão para uma forma medieval de interpretar o mundo, não só o texto bíblico. Porque fenômenos da natureza na Idade Média passaram também a ser interpretados alegoricamente. A alegoria virou um dispositivo de interpretação da realidade, sem o qual o Barroco, por exemplo, não teria se configurado. A gente entende Milton melhor sabendo disso, entende Dante Alighieri melhor sabendo disso. Em terceiro lugar, a patrística estabeleceu os modelos institucionais de pensamento. A distinção ambrosiana entre a esfera temporal e a esfera espiritual alimentou os conflitos entre o papado e o império. Isso levou à divisão que Agostinho mais tarde fez entre uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. E a visão sacramental do mundo desenvolvida por Agostinho a partir de Ambrósio impregnou toda essa cosmovisão medieval também. Assim, a patrística não foi somente uma fase pré-medieval ou um apêndice doutrinário ao cristianismo primitivo. Ela foi o período criativo em que os fundamentos intelectuais da civilização ocidental pós-clássica foram estabelecidos. A gente pode pensar uma transição da antiguidade tardia para uma Idade Média, de Roma para a Europa, nesse momento da cultura.
E através da tradução, interpretação e teorização dos padres latinos, a herança bíblica e clássica foi fundida num novo todo orgânico, fornecendo a linguagem conceitual, as estruturas mentais e os referenciais de autoridade que guiariam a cultura, a educação, a política e a vida religiosa da Europa ao longo de toda a Idade Média e para além dela.